se comunicar como nativo em inglês. Tenho que confessar que esse já foi o meu objetivo. Eu dou aula de inglês desde os 17 anos, já morei nos Estados Unidos, já morei na Inglaterra, e eu, até uns anos atrás, achava que o meu inglês só seria bom o suficiente se me confundisse com um nativo, né, ou da Inglaterra, ou dos Estados Unidos e tal. E até que eu aprendi, a duras penas, e tive que aceitar, que nós brasileiros nunca vamos falar como um nativo, nunca vamos escrever como um nativo, etc. E isso não tem o menor problema. A nossa comunicação tem que ser fluida e tem que ser eficaz. Vou dar um exemplo para vocês. Então, eu gosto bastante de cozinhar, por exemplo, e eu vejo bastante coisa do chefe francês Claude Troisgros. Não falo francês, minha pronúncia não está correta. Ele está no Brasil há 30, 40 anos, se não me engano. E ele tem um sotaque relativamente carregado de francês quando ele fala português. Mas ele consegue se comunicar muito bem, ele entende tudo que o brasileiro fala, nós brasileiros entendemos o que ele fala, apesar do sotaque. Então eu só trouxe esse exemplo para ilustrar sobre o que eu estou falando. E aí eu tenho uma colega que se tornou amiga pessoal até, chamada Paula Klemmer, e ela tem uma teoria bastante interessante sobre esse desejo que os não nativos têm de falar inglês como americano, ou falar inglês como australiano, britânico, o que quer que seja. A Paula nasceu nos Estados Unidos, mas foi criada na Argentina. Ela é advogada como eu, tradutora jurídica, mas ela faz espanhol, inglês e vice-versa, né? E ela fala o seguinte, então retomando, a gente nunca vai falar como nativo e esse nem deve ser o nosso objetivo deve ser compreendido. E ela fala da Language One Interference. O que é isso? É a interferência do nosso idioma materno no inglês, e isso sim pode trazer alguns problemas. Vou dar 3 exemplos no vídeo de hoje para a gente ficar mais atento e para entender se o nosso português, entre milhões de aspas, está atrapalhando o nosso inglês, mas não com aquele objetivo de falar como nativo ou escrever como nativo, né? Primeiro exemplo. Em português, a gente usa muito a voz passiva, sem perceber, isso é natural da nossa língua. Então, por exemplo, em português a gente fala a petição foi protocolada. Em inglês, eles preferem o uso da voz ativa, né? Então, se você falar assim, the complaint was filed, ok, ó, não é um erro crasso, nem nada disso. Mas não vai soar natural aos ouvidos de um nativo. Então, eles preferem usar a voz ativa na maioria das vezes, né? Então, the lawyer filed the complaint nesse meu exemplo aqui. Então, preste atenção se nos seus textos você está usando muita voz passiva, tá? E aí você pode limpar essa voz passiva e transformar em voz ativa. Então, esse é meu primeiro exemplo do Language One Interference em relação à teoria da Paula, né? Segundo exemplo, o uso de sinônimos nos textos. Então, aqui no Brasil, nós juristas costumamos usar sinônimos ao longo de textos, né? Dos nossos textos, petições, contratos, memorandos, e-mails e tudo mais. Porque a gente entende que uma pessoa, um jurista, né? Um advogado, um juiz, enfim, que tem conhecimento de vocabulário, que tem, né, leitura e tudo mais, ele conhece sinônimos. Isso não está certo, isso não está errado, isso é uma característica da nossa cultura e da nossa linguagem jurídica em português e está tudo certo. O que a gente não é que não pode fazer, né, mas os nativos sugerem que a gente não faça, até para ficar mais natural para eles sugerem que a gente não use esses sinônimos ao longo dos textos. Então, se você tem uma petição, por exemplo, que essa petição, vou dar melhor dizendo, vou dar um exemplo aqui de contrato. Se você está redigindo um contrato em inglês de 10 páginas, por exemplo, e você tem a tentação, né, de usar sinônimos, né, para party, ou sinônimo para a própria palavra contract, etc., não caia na tentação. Use a mesma palavra do início ao fim. Isso não é só recomendado, altamente recomendado, como isso, se você, né, usar sinônimos como a gente faz aqui em português, isso pode te trazer vários problemas, porque um juiz americano vai olhar para aquele contrato, por exemplo, que foi parar na justiça e vai pensar, tá, então se o advogado usou 2 ou 3 ou 4 palavras diferentes, ele quer dizer 2 ou 3 coisas ou 4 coisas diferentes. Então, essa também é uma interferência do idioma português no inglês.
Last but not least, em relação à pronúncia, então, principalmente aqui em São Paulo, né, a gente fala leite, leite, quente, principalmente, e aí a gente vai falar, né, McDonald's, então, esse dia aí no final, né, então, por exemplo, a palavra court, em inglês, se a gente usar, né, essa mesma terminação e falar court, provavelmente eles não vão entender, aí sim a sua pronúncia está errada. Então, ter sotaque ao falar inglês, se você é brasileiro, ou de qualquer outro país, né, que não nascido num país de língua inglesa, é absolutamente normal, isso não é problema algum. A gente sempre vai ter sotaque, mesmo morando anos em outros países, etc. Na grande maioria das vezes, né. O problema é a gente não pronunciar os sons corretamente. Então, né, esse vício que a gente tem, esse vício não, desse jeito que a gente fala em português, né? Então, gente, etc. Se a gente transportar isso para o inglês, seria uma language one interference, e aí realmente ficaria complicado deles, dos nativos, nos entenderem, ou outras pessoas não nativas, mas que falam inglês. Muito bem, como é que a gente faz para resolver isso, então? Dica número 1, em relação ao legal writing, leia textos jurídicos em inglês, prestando atenção nisso que eu falei, né? Então, veja que eles usam muito mais a voz ativa do que a voz passiva. E número 2, né, como dica nesse vídeo, eles usam, ou melhor, eles não usam sinônimos dos termos técnicos ao longo do texto, tá? Isso é o que diz a boa prática da redação jurídica em inglês. E uma dica, então, essa é a dica prática, né, de você começar a ler esses textos em inglês já com esse olhar clínico. E também sugiro que você vá ao site da Paula Clammer, paulaclammer.com, e lá você vai ter a oportunidade de se inscrever gratuitamente numa newsletter. A Paula manda newsletters muito interessantes sobre a escrita jurídica em inglês. Então, esse tema, né, da Language One Interference estava numa das newsletters dela, que foi onde eu me inspirei. E ela traz também, ela tem também alguns e-mails que ela nos manda analisando textos, né? Ou melhor, analisando letras de música, que tem lá expressões jurídicas. É bem divertido, então você vai aprender de uma forma completa, né? De uma forma, ou melhor dizendo, não completa, mas de uma forma aprofundada, porque ela entende muito do que ela está falando, claro. E também de uma forma divertida quando ela nos manda esses e-mails de letras de música, etc. E em relação à pronúncia, eu gosto muito aqui no YouTube, tem também no Instagram, mas gosto bastante aqui no YouTube do canal Accents Away English with Hadar. A Hadar é israelense, ela morou algum tempo nos Estados Unidos e ela dá dicas de pronúncia, então como articular som, qual a diferença do som 1 e do som 2, e como ela não é nativa da língua inglesa, ela teve que aprender esses sons. Então é muito interessante a visão dela de como pronunciar as palavras em inglês. Então essas são as minhas 2 dicas para você praticar o inglês, tanto no nível da leitura e da escrita com a Paula Clammer, e também no nível da pronúncia com a Hadar. Então preste atenção. Se conformem que você nunca vai falar como um nativo, eu já me conformei, e preste atenção então nas Language One Interferences.